gente. Cadê a Adriana? Deus, agora? Pois é. Tá entrando. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Senhor, o que está acontecendo? É difícil, hein? Aí, apareceu. agora Peraí. Agora Foi. foi. Agora foi. A gente brigando aqui com o Instagram. Estava comentando com a Leinade que a gente falar sobre mudanças e aí já começa assim, mudando todo o nosso roteiro, todo o nosso planejamento. Tudo. Verdade. Ai. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Fátima. Fátima é uma amiga Esperar o minha. pessoal que estava Psicóloga lá, também. vamos ver se eles vão. Tinha várias pessoas já na sala. Lá, estão entrando de novo. Vou lá. Vamos lá. Bom, vamos começando então, né? Pra gente não perder mais tempo. O pessoal está chegando aí. Boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa experiência ao vivo aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Amaral, sou psicóloga. E a live de hoje com os convidados. Convidados não, né? A nossa live conjunta com o Renato Ribeiro e a Leinade Ferreira, também psicólogos, participam do grupo de supervisão que eu coordeno. E a nossa live é sobre mudanças, né? A decisão de mudar é imediata e o processo de mudança leva tempo. É uma frase que a gente já discutiu, que impacta, né, o nosso trabalho, e que foi uma sugestão da Leinade. Então, eu queria começar com ela. O que significa isso? A decisão de mudar é imediata, o processo de mudança leva tempo. O que é isso? Então, boa tarde a todo mundo, né? Obrigada, Adriana, aí pelo convite. Me senti, assim, muito honrada. E o que me impulsionou, assim, né? O que me fez trazer esse título e ao que me remete isso é que a gente vive numa sociedade imediatista, né? Decidir mudar realmente é uma coisa rápida, né? Eu decidi que eu vou fazer uma mudança, é rápido. A decisão é rápida. Mas o processo, ele leva tempo, não é uma coisa rápida. E muitas vezes as pessoas, elas vêm procurar a gente querendo uma solução imediata. E durante o processo é necessário entender isso, né? Os pequenos avanços, não são grandes avanços, são pequenos avanços, é um passinho de cada vez. E validando isso, né? E aí eu sempre trago, assim, a comparação com a borboleta, né? Com o processo da borboleta. Primeiro ela é uma lagarta, depois ela vai para dentro do casulo, ali dentro ela fica espremida, apertada, e ela vai se debatendo para sair dali, conforme ela vai se debatendo para sair daquele lugar de sofrimento, daquele lugar difícil, daquele lugar complicado, ela vai desenvolvendo substâncias ali que vão fortalecendo as asas. E é ela quem quebra o casulo, né, para poder se transformar na borboleta. Se até a gente, né, o terapeuta também pertence a essa sociedade, muitas vezes a gente se vê também impactado também, querendo resultados, querendo coisas mais rápidas, porque o paciente está pedindo e a gente também traz isso, né? A gente pertence a essa sociedade, então a gente também traz isso pra gente. E se a gente quebrar o casulo antes, aí a borboleta não está pronta ainda, né? Ela tem mais corpo do que asas. E aí ela morre, ou então ela vai rastejar para sempre, ela não vai conseguir fazer a transformação completa. Então é isso, a decisão de mudar, ela é imediata, mas o processo, ele demanda tempo, paciência, dedicação, dependendo da mudança que se queira fazer, né? Muita dedicação até, que nós temos até estruturas cerebrais que colaboram para a gente ficar no mesmo movimento, no mesmo funcionamento, né, Adriana? Você pode até explicar isso melhor do que eu, né? É uma economia de energia, né? O nosso cérebro, o nosso organismo sempre tenta economizar energia, né? Então, fazer sempre a mesma coisa, você economiza. Você não precisa pensar de novo sobre algo, já está no automático, né? Isso aí. E como que isso acontece na terapia, Renato? Esse processo de mudança aí, o que você pode trazer pra gente? Então, vamos trazendo aqui de acordo com a teoria que tem na psicologia, que é a teoria paradoxal da mudança, né? Vamos imaginar um paciente que entra num set terapêutico
e tem ali um padrão de se mostrar sempre forte nessa relação, né? Trazendo sempre falando da sua vida, mas de uma maneira ali que se mostra forte, não acessando seus sentimentos, suas outras partes que compõem todos os seres humanos, né? E a teoria paradoxal da mudança fala exatamente para que esse processo se inicie, primeiro a pessoa tem que ver como ela está funcionando, como ela se coloca nas relações, na vida, no meio em que ela está inserida, né? Para que aí possa concorrer esse processo de mudança e transformação. Eu gosto de usar aí como uma analogia em relação a isso, a questão do... Imagina a águia no meio de um monte de galinhas. Veio agora essa ideia aqui. Imagina, né, se a águia acha que é galinha. O potencial que essa águia tem não vai ser expresso na sua vida, né? Porque ela acredita aí que ela é a galinha. Então, ela não consegue acessar outras partes ali, outras potências que ela possui, né? E isso fala realmente de crenças, de valores, de padrões, aí, como a Linate falou, que a gente vai desenvolvendo ao decorrer da vida. Então, enquanto o cliente no set terapêutico, né, não vê o oposto, aí vamos entrar no conceito de polaridades, né? Ele mostra-se forte em todas as situações, na maior parte, ele tem que dar-se conta desse movimento dele, para ele acessar o oposto, que é a sua vulnerabilidade, a sensibilidade que está muitas vezes ali por trás dessa proteção que ele criou, de ser sempre forte. Para que isso, Ou e seja, para assim acontecer a mudança, né, Adriana? Realmente sim. real. Ou seja, a gente só muda aquilo que a gente conhece, né? A gente precisa Exatamente. saber onde eu estou pisando para saber para onde eu quero ir. Senão eu corro o risco de mudar para um lugar que também não é bom. Isso Né? mesmo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre falo no início de atendimento, que as pessoas que chegam para terapia chegam com essa ansiedade. Quando decide mudar, é porque está muito ruim, né? Então, eu quero mudar logo. E eu falo, calma, você não vai mudar logo. Primeiro vamos saber onde você está, para a gente poder pensar para onde você precisa ir. Né? E não é todo mundo que aceita isso, né? Às vezes é difícil essa ideia de precisar aceitar onde eu estou agora, né? É comum as pessoas terem uma certa resistência, porque não é eu aceitar síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim para sempre, né? Mas é um aceitar de que nesse momento, com os recursos que eu tenho, é o que dá para fazer. Com o trabalho terapêutico, isso vai mudando. E precisa de paciência, né? Do próprio E é interessante, terapeuta. Adriana, que o próprio cliente ali, ele vai percebendo na sua própria expressão, né, que na relação terapêutica é uma relação de encontro, né? Que eu gosto de ver esse processo de mudança com o processo de encontro com a diversidade, com o diferente, com o novo. Sim, sim. Então, há essa troca ali de relação, né, entre o terapeuta e o cliente, e muitas vezes ele mesmo vai, né, percebendo ali a forma como ele fala sobre algo, o seu corpo, como ele expressa sobre algo, como ele sente alguma coisa, e a gente sinaliza ali, e aí, né, esse movimento ali que está diferente desde o início da sessão, né, quando ele entrou na terapia e após um processo aí terapêutico. Isso Isso que você aí. está falando, eu... Fala, Lena. Não, pode falar que eu Só ia entrei linkar com o para... Renato está falando, o que a gente busca na terapia, né? Que é a pessoa entrar em contato com ela própria. E quando a gente fala em entrar em contato, implica em mudança, porque é um contato com o diferente. Seja algo diferente meu mesmo, de outra pessoa ou do ambiente, né? E aí com essa troca com algo que é novo, eu vou para um outro lugar. Isso. É o curioso Podemos... paradoxo, né? É o curioso paradoxo. Quando eu me aceito como sou, aí eu posso mudar. E até mesmo para ver também aquilo que eu quero mudar e aquilo que eu não quero mudar, né? Aquilo que faz sentido para mim no momento e aquilo que não faz mais. E a gente precisa estar em contato com a gente mesmo para isso. E é importante, né, nesse processo reconhecer até os seus limites, né? Podemos pensar num piloto de Fórmula 1, né, que para fazer uma curva segura e precisa, ele tem que ali conhecer o seu limite nesse processo de acelerar mais ou diminuir um pouco essa velocidade do carro, senão ele pode sofrer um acidente. Olha que interessante, precisa né? Conhecer as suas habilidades, precisa conhecer o seu carro, precisa conhecer a pista. Isso. Né? Exatamente. E assim ele vai superar melhor os obstáculos, né? Sim. E tem obstáculos que se levantam, né, no nosso processo de mudança que são relacionados ao nosso meio, né? Quando, por exemplo, dentro da família, a gente começa a se modificar, a gente começa a ficar num outro formato,
as pessoas que estão à nossa volta, eles podem querer empurrar a gente para aquilo que é conhecido deles, mas a gente já não cabe mais no mesmo lugar, nós já nos expandimos, nós já adquirimos um outro formato. Então é uma luta constante, porque às vezes até para evitar conflito, a gente tenta voltar para o mesmo lugar que é conhecido do outro. Quem num processo terapêutico nunca ouviu, fulano, eu tô te desconhecendo, o que é isso? Eu tô te desconhecendo. Isso já aconteceu comigo, na minha experiência de vida até, né, de pessoas chegarem e falarem, não, eu tô te desconhecendo, e realmente. Aí a vontade que dá é de realmente eu me apresentar de novo, prazer, eu sou essa nova pessoa. Porque a gente impacta, né? A nossa mudança impacta também na forma como o outro vê a gente, como o outro está acostumado a lidar com a gente. Sim. E a Disse está colocando ali, não entendi muito bem se é uma pergunta ou uma afirmação, mas acho que tem a ver com isso que você está falando, Leinane. Se a mudança é algo nosso ou do outro, né? Por isso precisa parar para poder saber onde você está. Isso que eu estou querendo mudar é meu ou é do outro, né? Isso aí. Poder se reconhecer, poder entender padrões, né? A gente, muitas vezes, quando não flui, quando a gente não é bem trabalhado, bem resolvido, né? Às vezes, ao longo da vida, as questões vão ficando em aberto. A gente vai, muitas vezes, entrando em determinados padrões, cristalizando determinadas formas de ser que vão adoecendo, em vários sentidos, né? Exatamente. E é necessário aprender a reconhecer esses padrões. Isso aí. E nós estamos em constante mudança, né? Se até as estações, como aquela música que a gente tem ouvindo, né? A gente vem falando sobre ela, né? Se as estações, a lua, a gente muda o tempo todo, né? Cadê o sapatinho de neném que a gente já usou quando a gente era criança? Não cabe mais, porque nós já, né, nos transformamos, nos modificamos. E isso não acontece só na parte biológica, física, né? Isso acontece na nossa estrutura emocional, na nossa forma de pensar, na nossa mente, né? Então, são mudanças constantes. E algumas vezes eu falo até para alguns clientes, né, que o processo de transformação, mudança é algo natural da vida, né? O que impede esse processo realmente somos nós que colocamos muitas vezes uma barreira, um bloqueio, impedindo a fluidez desse processo, né? Imagina uma plantinha, né? Se você botar uma plantinha num solo e começar ali a colocar nutrientes, no solo adequado, a luz do sol irradiando sobre ela, ela vai crescer no seu processo natural de desenvolvimento. Mas ela precisa ter um meio adequado ali para que isso possa ocorrer. Sim. E o que é esse meio adequado vai depender muito das condições de cada um, né? Cada planta tem as suas necessidades. Né? A Elisiane está falando aqui que às vezes precisamos nos desconstruir para reconstruir, exatamente isso, né? E aí entra nisso que a gente está falando desses ciclos, né? Como que essa mudança acontece? A gente a gente pode dizer que passa por 3 estágios, né? Primeiro pelo sensorial, a gente precisa aprender a se sentir, a usar as nossas funções, os nossos órgãos dos sentidos, né? Aprender a sentir cheiro, a observar pelos olhos, a ouvir, né, a sentir o tato, aguçar esses sentidos, para depois entender o que é isso. Então, quando a minha mão fica muito suada e o meu rosto ruboriza e eu começo a tremer. Isso é medo. Isso é raiva. É vergonha. Conseguir aprender a fazer essa leitura, né, corporal, e a partir disso eu vou conseguir identificar. Beleza, então eu estou com medo. O que eu posso fazer então? A, B, C ou D, tem essas opções. E aí eu vou poder optar, né, escolher, fazer uma escolha mais consciente de como eu vou lidar com aquela situação que está me causando medo. E aí a tendência é que, passando por esses processos de uma maneira mais consciente, eu vou conseguir agir de uma forma que eu vou atender a essa minha necessidade. Porque senão eu corro o risco de agir de várias formas que não vão atender a minha necessidade inicial, né? E aí acaba que essa mudança também não é bem sucedida. Então, conseguir concluir esse processo, né? Sentir, entender o que é isso, que emoção é essa, ver quais são as minhas opções a partir disso, o que eu posso fazer para agir, para atender a essa necessidade que o meu corpo começou a despertar, é fundamental, né? E é o que a terapia faz, né? Ajuda a fazer. E acesso a outras partes, como a parte cognitiva, como você falou, né? A questão, o cliente vai entrar em questão, né? Vai entrar em contato com as suas crenças, com os seus valores e começar a perceber a forma como ele
fala, né, sobre um determinado assunto, um determinado tema da sua vida, né? Isso realmente é um Sim. padrão que ele quer continuar carregando ou é algo que vem do outro Uhum. aí? Isso, a gente se constrói, né, durante a nossa vida, e no processo terapêutico a gente se desconstrói e se reconstrói, né? E aí a gente vai se reconstruir com os nossos padrões, com aquilo que faz sentido pra gente, a gente vai se aproximando mais de quem a gente é, né? Eu sou suspeita para falar que sou muito fã, né, do processo terapêutico, então... A gente pode pensar na mudança, eu gosto de pensar também naquela pessoa, mochileiro, né? Aquela pessoa que carrega uma mochila, está caminhando numa estrada, vê um vilarejo, ele entra naquele vilarejo, ali ele vai conhecer outras pessoas com as suas diferenças, e há uma troca, né? Uma troca, ele doa algo que é dele, ele recebe algo do outro, mas chega um momento que ele percebe que aquilo ali já não traz uma satisfação para ele, né? Que ele necessita de outras coisas, né? Então ele resolve percorrer novamente a estrada, vê que às vezes a mochila está pesada, deixar algo para trás, algo que não faz mais sentido para ele, e caminhar nessa estrada e conhecer outros vilarejos, né? Outras possibilidades, coisas novas. Então exige aí um processo de enfrentamento, de arriscar também, né? De permissão, para que isso possa ocorrer. Né? Muita gente tem medo da mudança, né? Justamente porque mudança implica em riscos, né? Correr riscos. Você vai para aquilo que é diferente. Você está acostumado a funcionar de um jeito, e quando você começa a funcionar de um outro jeito, a gente mesmo, né, começa a não se reconhecer daquele outro jeito. Parece que não é a gente, mas é porque a gente está se reconstruindo, né? A gente está começando a funcionar num outro formato. E isso aí é bem interessante também, né? E como você bem disse no início, né, com a metáfora da borboleta, mudar muitas vezes dói, né? Dói. Crescer dói. Dói. Dói em vários sentidos, né? Porque é um processo que implica em muitas coisas, né? Em vários aspectos aí. Precisa também preparar as bases para que essa mudança ocorra. Por isso que esse processo é lento, né? Eu também não posso querer que essa mudança ocorra fora desse tempo, né? Eu tenho que ter as bases. Eu não posso querer que uma criança passe direto, por exemplo, para a fase adulta. Ela precisa passar pela adolescência. Tem um processo, né, que vai acontecendo. Sim. E eu que trabalho ali na minha página, né, com a síndrome da boazinha, eu acho bem interessante esse movimento também, né? A pessoa tá polarizada numa situação de compulsão mesmo por agradar, agrada todo mundo, não sabe dizer não, o tempo inteiro servil. E quando começa a mudar, geralmente faz um movimento de pêndulo, né? Vai para o outro extremo para poder se reequilibrar. E aí, nesse outro lugar, pode ficar uma pessoa que diz não para todo mundo, pode ficar uma pessoa grosseira, que só quer se agradar o tempo inteiro, que tem prazer em desagradar. Então, pode ficar nesse movimento pesado até ela se reequilibrar. Então, ela vai errar, as pessoas vão errar no movimento de mudança, né? Em algum momento elas vão errar. Esse é o risco, né? É o risco, tem que se permitir. Tem que se permitir também, né? Em algum momento ali, para poder conseguir passar por essa mudança, senão a mudança não acontece. Fica ali, o casulo é quebrado antes, né, do momento certo. E a gente acaba paralisado em situações que são ruins, né? Que são negativas pra gente, que não trazem benefícios, né? Sim. Fazendo sempre a mesma coisa. Sim. E como que a gente pode perceber, como que uma pessoa pode perceber na terapia se está mudando, se não está, se essa mudança está acontecendo ou se não está? Eu costumo ir perguntando aos meus pacientes: como é que você está agora no seu momento nessa terapia? O que você está percebendo a respeito de você mesmo? Aí eles mesmos vão trazendo. Como é que você estava no início? O que você percebe de diferença de como você estava no início para como você está agora? Eu costumo ir fazendo isso de forma periódica, para a pessoa ir sentindo também, né? Para ela ir se atualizando, porque é isso, né, que a pessoa faz. E mostrando, né, para o cliente, né, no início você entrou dessa forma. Olha como você agora fala sobre esse mesmo assunto, essa mesma temática de uma forma diferente. Isso já é uma mudança. Sim. Às vezes a própria pessoa vai percebendo, né? Às vezes o ambiente percebe e começa a falar, tá diferente, não tô te reconhecendo mais. Isso. Mas quando isso não acontece e o terapeuta consegue perceber, a gente também traz, né,
do cliente ir percebendo, é mesmo, ano passado eu não teria feito isso, eu não teria concordado, eu não teria tomado essa decisão, né? E essa palavrinha que a Leonardo falou é fundamental, de atualização, né? Às vezes a gente fica no mesmo modus operandi, né? Na mesma forma de se comportar lá da infância, lá da adolescência, de algum momento em que algo aconteceu, que eu aprendi que tinha que fazer daquela forma e não me atualizo. E nesse processo de autoconhecimento, de mudança, né, a gente vai conseguindo rever isso. Aí é a rigidez, né? A pessoa tá rígida ali, tá presa. Que pode ser até um trauma, né? Ela tá congelada em algum momento, né? Sim. Pois é. E aí a função do terapeuta é acompanhar esse ritmo, né? A gente também se trabalha muito para não atropelar o cliente, né? Porque às vezes a gente vê algo tão claro e dá vontade que a pessoa faça logo e mude logo, mas a gente precisa respeitar esse momento, né? Já aconteceu com vocês? Sim, sim, né? Realmente é observar esse movimento e vamos parar um pouquinho como terapeuta, né, psicólogo, caminhar junto com o meu paciente, né? E perceber até onde ele pode ir, né, sobre determinado assunto, né? E junto ali, caminho, e eu sinalizo isso, estou aqui com você, caminhando do seu lado, quando você traz essa história, né? Quando você fala sobre isso. E isso passa até passa naquele momento para esse paciente, para esse cliente, uma sensação de segurança. Ele se sente seguro para falar, né? De entrar em contato de uma forma mais profunda com as temáticas da vida, né? Sim. O que a gente está falando aqui desde o início, né, é que a gente muda o tempo todo sem nem perceber. Como já dizia o Lulu Santos. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Mas acho que a terapia ajuda a essa conscientização, né? E não só ir mudando ao vento, né? Conforme a vida vai levando, mas escolher para onde se quer ir. Né? Fala de uma responsabilidade, né? Dessa liberdade que nós temos de escolha, né? Dentro daquilo que é possível para a gente, né? Em determinado momento, situação. Perfeito, Adriana. Assim, a gente vai se modificando de forma inconsciente e no processo terapêutico a gente começa a tomar consciência, né, de como a gente está funcionando e como a gente quer funcionar. E aí a gente vai vendo características que a gente quer continuar, né, trazendo pra gente, deixando na gente, e outras que a gente não quer mais, que não faz mais nenhum sentido. E aí já vem de uma forma consciente. Perfeito isso que você falou. Mas a gente está falando muito aqui daquela pessoa que a gente está entendendo que já percebeu que quer mudar, né? Que está vendo que alguma coisa não está legal. E eu brinquei ainda agora com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sempre assim. Como é que é? E aí, se vocês também já passaram por essas situações, quando a gente percebe alguém que tem essa resistência, a gente chama de resistência, né? Que tem uma dificuldade em aceitar essa mudança, em querer mudar, por mais que o calo esteja doendo, não quer tirar o sapato. Né? Eu acho que isso é uma dificuldade também no nosso trabalho. Já passaram por alguma situação assim? Sim. E como é difícil, né? Porque a mudança é difícil, a mudança não é fácil, né? Você fazer, porque a própria, como eu trouxe no início, né? Nós temos estruturas cerebrais que funcionam ali também de forma rígida também, né? Então, para fazer essa mudança, muitas vezes tem que gastar muita energia. Então, prefere ficar no lugar de conforto desconfortável, a beça, mas é o conhecido, é onde consegue lidar, é como sabe lidar, né? E aí entra a paciência, né? Como a gente vem falando aqui desde o início. A paciência do terapeuta em acompanhar aquele paciente, não tentar quebrar o casulo antes da hora, porque aí sim, aí é um problema grande, né? E muitas vezes, né, o cliente chega com uma demanda específica, né? Uma queixa, né? Eu quero que você tire minha ansiedade, né? Eu quero que você me ajude a tirar essa depressão, né? Essa tristeza, essa raiva, pode ser o que for, né? Mas enquanto o cliente não entender, né, que aquilo ali é um sinal de que algo talvez não esteja muito legal na vida dele, né? Que ele precisa realmente começar a iniciar esse processo, mas conhecendo essa dinâmica da sua vida, né? Que muitas vezes está ali de forma inconsciente, como a Alinati falou. Não é consciente, ele não percebe, né? Vamos falar de causas, né? Várias causas que tem ali influenciando e motivando aquele sintoma. Sim. Na verdade, a mudança é consequência, né?
É consequência. E uma coisa que eu acho assim também muito interessante é que eles vêm pedindo para a gente ajudar a tirar aquilo, né? Ansiedade, por exemplo, né? E a nossa proposta é dialogar com a ansiedade. Dialogar, vamos falar com ela. Aí se assustam, né? Porque é para integrar, é para trazer aquilo, olhar para aquilo, né? Como algo natural, é evolutivo, faz parte do ser humano, não tem como tirar. Então é bem legal isso aí que você falou. Você vai aprender a lidar com esses sentimentos. Aprender, né? a lidar. É diferente dialogar. de tirar. Exatamente, é diferente, é muito diferente de tirar. E isso tudo Entender também qual é a implica em função mudança. desse sintoma. Sim, entender a função, exatamente. E quando eu brinquei, né, da síndrome de Gabriela, eu falo também da resistência, né? É uma forma de se proteger, né? E é saudável. É saudável também você ter esse pé atrás aí. E com calma, né? O próprio cliente, a própria pessoa que busca terapia, mesmo muitas vezes sem se conhecer e sem entender esse processo, às vezes faz esse movimento. É muito comum, por exemplo, numa sessão em que aconteceu algo muito intenso, uma sessão muito profunda, né? De uma revelação, de uma constatação, né, que se chegou de algo muito significativo, na sessão seguinte, dar uma aliviada, falar de coisas mais amenas, né, porque o organismo precisa desse tempo para assimilar, né, Adriana? De adaptação. Né? Sim. Como vão ser esse novo eu, né? Não é de uma hora para outra que a gente muda, né? Que a gente muda, a gente está falando de identidade o tempo todo, né? E uma identidade demora a ser moldada e a ser modificada, né? É toda uma construção. Falando disso também de identidade, dessas mudanças, eu estou me lembrando aqui também que é muito comum acontecer e pelo menos comigo eu já vi várias vezes, né? O cliente começa esse processo de mudança, eu pergunto ainda agora, como perceber se está mudando? Às vezes corta cabelo, muda o modo de se vestir, muda às vezes até a postura, né? Fisicamente a gente vê que alguma coisa está diferente. Já perceberam isso? Já passaram por esse processo com algum cliente? E às vezes a pessoa nem se dá conta, né? Mas ela chega, não pintava as unhas, né? Roía a unha, começa com a unha toda pintada, maquiada. Né? Às vezes eles vêm trazendo, né? Olha como é que eu tô conseguindo, olha minha unha como é que tá, olha, eu tô conseguindo lidar melhor com isso. Eles vêm trazendo até, às vezes até exercícios que fizeram quando se sentiram ansiosos e tal, e o prazer que eles sentiram ao perceber que estavam ali conseguindo controlar aquilo que eles não conseguiam controlar antes, né? Controlar a parte interior e como isso vai se refletindo neles, né? Na aparência deles, né? Na tranquilidade, às vezes eles começam a terapia muito abatidos, estressados e depois eles vão conseguindo assim se desenvolver melhor e com certeza isso que você falou aí, né? Reflete realmente na aparência, né? No externo. Corta o cabelo. Vem trazendo uma novidade, alguma coisa diferente que está fazendo. Quem tem depressão, que tem dificuldade em querer fazer alguma coisa, quer querer, mas não consegue querer. Aí começa a se matricular num curso, começa a querer fazer, né? Aparece de repente na terapia maquiada, né? Arrumadinha. E esse processo começa, né? Quando o paciente ali, a pessoa, o indivíduo, começa a se apropriar da sua vida de uma forma responsável e autêntica, né? Isso realmente eu vou fazer, que isso vai fazer bem para mim. Vai me proporcionar um bem-estar, vai me satisfazer realmente aquilo que faz sentido para aquele cliente, naquele momento. Exatamente. A Leonardo começou a live falando disso, né? Dessa cultura imediatista que a gente tem. E nessa cultura imediatista, de internet, de rede social, quanto que às vezes a gente fica alheio, nós ficamos alheios a nós mesmos, né? A gente não se percebe, né? E o processo é esse, né? Parar e perceber o que é isso que está acontecendo. O que eu estou sentindo, né? E às vezes na terapia, às vezes o que eu falo é só isso. Durante essa semana, entre um intervalo entre uma sessão e outra, só percebe. Quando isso acontecer de novo, o que você sentiu? Como é que foi? Porque às vezes a pessoa não sabe falar nem isso, né? Não consegue dizer o que ela está sentindo, não consegue dizer como que o corpo dela está reagindo, né? Lembrando daquele processo que eu falei, começa pelo corpo. E a gente aprende a fazer isso.
E a gente, assim, principalmente agora com redes sociais, com internet, né? O quanto que a gente se desconecta da gente mais e mais, né? Eu atualmente estou fazendo um exercício na hora que eu acordo. Eu fico 3 minutinhos na cama, sentindo como está o meu corpo, a minha respiração, me conectando comigo. Pensando como foi minha noite de sono, se eu dormi bem, se eu não consegui dormir bem, se eu estou cansada, se eu não estou. E geralmente a gente, antes, né, eu pegava o celular e já ia ver como é que estava, né, e dali eu já ficava. Então, a gente se desconecta muito, né? A gente está sendo convidado sempre a se desconectar. E aí, quando o Renato falou da responsabilização, me veio também isso, né? Essa coisa da mudança consciente é a mudança que a gente se responsabiliza, né? Eu me responsabilizei por acordar de manhã, não pegar o celular e olhar como é que eu estava, pelo menos 3 minutinhos, tendo foco em mim, me conectando comigo mesma. Essa daí é uma tarefa minha, eu que tenho que fazer isso, não é o outro que tem que fazer isso. Isso daí eu que tenho que fazer. Então é a autorresponsabilização, autorrespeito, né? Que vai caminhando tudo junto. Presentificação de si mesmo. E para isso aconteça, tem que discriminar, né? Muitas vezes necessidades que o indivíduo não sabe, né? O que é mais importante também. Lembrei até da pirâmide de Maslow, né? Que ele separou em hierarquias, né? Os níveis ideológicos, de segurança, social, de estima, de autorrealização. Como, né? Eu conseguir reconhecer essas necessidades na minha vida. As pessoas Isso realmente não é fácil, né? As pessoas vão se construindo de uma forma assim, totalmente desconhecidos de si mesmo. Desconhecidos de si mesmo. Ou seja, o que eu falei ainda agora, né? A mudança é consequência. O processo anterior ao processo de autoconhecimento. E aí, quando a gente se conhece, aprende, alguém está falando aqui no seu nome, ressignificar terapêutico. Presentificação. Isso. Presentificação, né? Quando a gente consegue não estar preso ao passado nem ao futuro, é circular pelos tempos, né? Passado, presente e futuro, mas o que está acontecendo agora comigo, né? É um grande desafio, a gente não tem muito esse hábito, né? De perceber o que está acontecendo no momento, porque aí eu consigo, a decisão é agora. Se eu consigo perceber como que eu estou agora, o que eu estou sentindo, que pensamentos que estão passando pela minha cabeça, o que eu estou sentindo no meu corpo, eu consigo ter uma decisão mais consciente. Mesmo que seja uma decisão, sim. Eu ia falar assim, mesmo que seja uma decisão, uma consciência de perceber que, poxa, eu preciso mudar, eu preciso ir de A para F, mas no momento só consigo ir até C. E poder aceitar isso também, e continuar trabalhando para chegar até o F, né? Mas, porque também não é uma cobrança, né? Não tem essa urgência, essa necessidade toda, porque justamente cada um vai no seu ritmo, né? E às vezes vem com essa cobrança, com essa necessidade de ter que alguma coisa. Não tem que nada, tem que ir no seu tempo, né? Exatamente. E essa é a nossa diferença, né, Adriana? Isso que você acabou de falar aí. As pessoas às vezes vêm trazendo questões com o outro e a gente fica o tempo inteiro empurrando a pessoa para dentro dela, né? Para ela se perceber como ela funcionou dentro dessa situação, desse conflito, dessa dificuldade. E se ela quer continuar funcionando desse jeito, então a gente vai fazendo isso, empurrando a pessoa para dentro dela, né? Então não é como quem não conhece falar, é conversar? Não, não é isso. Não é conversar, né? A gente está trabalhando questões ali, né? E fazendo a pessoa ficar awareness, né? Que é o que a gente fala, né? Consciente de si mesma, né? De como ela funciona. Sim. E lembrando que, né, quando o paciente nos procura, ou o cliente, né? Muitas vezes ele está tão adoecido, né, dessa desconexão consigo mesmo, pode chegar, né, de uma forma tão adoecida, né, um transtorno mesmo, né, de humor, uma depressão, uma ansiedade patológica, que muitas vezes há necessidade sim de um medicamento para acompanhar, para que ele possa proporcionar aí de uma forma saudável o seu processo de mudança na terapia. Em conjunto com o psicólogo. Isso, né, Renata? Isso. É importante você falar isso porque o medicamento psiquiátrico, principalmente, ainda tem muito preconceito, né? Às vezes até de alguns psicólogos. E muitas vezes a terapia só consegue andar se a pessoa usa alguma medicação, né? Alguma coisa que vai agir ali fisiologicamente, biologicamente, para poder ela conseguir ter uma base. A gente falou de base aqui, né, para essa mudança. Às vezes ela está num lugar de adoecimento mesmo que não dá nem para mexer muito, né? Precisa que a medicação dê uma estabilizada.
Então é importante esse trabalho em conjunto. E aí, aproveitando que você está falando disso, não só do psiquiatra, mas do nutricionista, do profissional de educação física, do fisioterapeuta, né? Porque às vezes a pessoa quer uma mudança numa área, mas se você for investigar outras, precisa de outras mudanças em outras áreas também, né? Sim, Por sim. exemplo, uma pessoa que quer engravidar, uma mulher que quer engravidar, está tomando remédio, né? Enfim, mas que não pensa na alimentação dela e precisa fazer um exercício físico, por exemplo, né? Que não cuida de outras áreas da vida. Então, acho que quando a gente fala de mudança, a gente também precisa falar dessa integração. Nós somos um organismo, né? Que tem várias necessidades, essa integração é necessária. Somos seres biopsicossociais, né? É o conceito lá da OMS, né? Sim. A gente precisa aprender também a trabalhar interdisciplinarmente, né? Juntando esses vários profissionais aí. E as pessoas entenderem, quando buscam a terapia também, que o psicólogo sozinho não faz muita coisa, né? Precisa de um conjunto na verdade, assim, que ela sozinha não faz e que só ela com o psicólogo também não faz. Muitas vezes precisa de uma cadeia e de uma rede para que essa mudança realmente aconteça de uma forma consistente, né? Que se sustente no tempo. E cada um vai buscar a sua forma, né? Que é muito particular, muito individual, né? Exatamente. Com a ajuda do profissional, alguns conseguem até com uma ajuda da espiritualidade, de uma religião, uma religiosidade, né? Isso é um processo muito particular de cada um. Exatamente. Fala, Lina. Conscientizar, às vezes, o paciente, né? Porque tem muito preconceito em cima da medicação, como o Renato trouxe aí, né? Então, conscientizar o paciente da necessidade. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente está com febre, aí a gente faz uma compressa, toma um banho gelado e não adianta, que nada faz a febre baixar. Então, a gente precisa tomar um remedinho. A ansiedade é a mesma coisa, né? A ansiedade, quando está alta, não adianta a gente estar aqui trabalhando, imagina... a gente está atendendo a pessoa com 40 graus de febre. A terapia vai adiantar? Não vai adiantar. Então, a mesma coisa acontece com a ansiedade. Está muito ansiosa, a pessoa está muito ausente, ela não está presente ali. Então, precisa também, às vezes, do recurso, né? E é isso aí mesmo. E outros profissionais também. Quer trabalhar uma coisa, quer mudar uma coisa, mas e aí? Como é que a gente vai fazer, né? Só a gente não dá, tem que entrar mais um profissional aqui. Ou mais dois, né? Dependendo. Isso aí, perfeito. O que vocês diriam? A gente vai começar a fechar aí. Infelizmente passou rápido, a gente perdeu 10 minutinhos no início. Mas o que vocês diriam para alguém que está percebendo que precisa mudar, mas ainda não está conseguindo? Que está percebendo que precisa mudar. Que quer mudar, que alguma coisa está incomodando ali, que ela tem que mudar, mas ainda não sabe... Não está conseguindo ainda fazer essa mudança. Não tá percebendo, está incomodado e não está conseguindo fazer. Busque ajuda profissional. Tem gente que pode te ajudar. Tem gente que pode te ajudar, está preparado para isso. Também falaria a mesma coisa. Se buscar ajuda profissional é muito ameaçador, primeiro busque pessoas de confiança, que podem te ajudar a ganhar essa confiança, né? Essa coragem para ir buscar realmente ajuda profissional. Mas o processo vai ser esse, né? Então, se você não está conseguindo fazer sozinho, né? Coisa de parar, se perceber, avaliar, equilibrar, colocar na balança, é preciso de uma ajuda. E não é para sempre, né? A ajuda da terapia é, naquele momento, ajudar a pessoa a se organizar para depois ela seguir em frente, né? O que a gente busca é que a pessoa possa fazer isso sozinha depois, né? Não pode ser demorado, né? Pode ser demorado, mas não é para sempre, né? Quando a pessoa já tiver com a autonomia dela, ela vai caminhar sozinha. Mas até esse momento chegar, né? Até ela desenvolver bem as asas e aprender a voar, tem um profissional que pode caminhar junto para dar essa confiança para a pessoa. Exatamente. Nós falamos de várias músicas aí para a live. Vocês querem encerrar com uma? Eu queria, eu mudei, só que assim, eu não tenho a letra toda, a Renata sabe. A gente não ensaiou, mas não sei se vai dar certo. Vamos de modelo gestáltico, né? Querem tentar? Testar a nossa criatividade. E agradecer já de antemão o pessoal que estava aqui, participou, né? Isso.
Algumas pessoas comentaram, o pessoal que participou aí, obrigada. Podem mandar também sugestões de outros assuntos, né, para a gente poder fazer outras lives, outros momentos aí. São coisas que a gente quer ter produzindo também no nosso grupo de supervisão, para trazer, né, para o público. Eu acho que a psicologia é uma profissão que muitas vezes pode ser muito solitária, né? Ficar lá entre as quatro paredes do consultório. Eu gostaria de encerrar mostrando a minha árvore. Olha a minha árvore que linda. Da diversidade, da mudança. Linda. Né? As cores representando o encontro com o diferente, o florescer, o frutificar, o voar, o sentir, o expressar. Ficar e fechar com essa imagem para vocês. Ótimo. A gente pode cantar ou pode só ler também a letra da música, né? Que já é muito bonita. O que vocês querem fazer? Vamos tentar cantar aqui, Leinade. Vamos botar essa voz aí bonita aí pra fora. Vou tentar acompanhar aqui então, hein? Eu tô meio rouco hoje, mas vamos ver. Comece aí que eu vou tentar acompanhar. Vamos ver se dá. Tem a letra aí, Leinade? Bota. Tem a letra, eu não tô conseguindo, não tô. A Adriana tem, então vamos lá. Aqui. Eu achava coisas que eu não acho mais. Cabia em roupas, sentimentos que já não servem mais. O tempo corria e eu me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Preencher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim meu inimigo de outros carnavais. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou. E o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Eu achei que nunca fosse superar a dor que é perder alguém e ter de continuar, mas sou bem mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes em parar. Acelerado. Em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou e o amanhã ainda não é meu. Tudo que mudou me transformou no que hoje sou eu. Tá bom, né? Tá sem ótimo, ensaio, gente. tá bom. Sem ensaio. Desculpem a voz aqui desafinada. No próximo a gente ensaia mais. Vamos ensaiar, vamos gravar e colocar nos stories. Vamos, vamos embora. E é isso, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Pessoal. Adorei. E como eu falei, deixem aí sugestões pra gente Obrigada, poder... Adriana. Obrigada, Renata. Ótimo. Agora vamos trabalhar. Vamos tentar. Eu vou atender. Vamos tentar deixar gravado, se a gente conseguir. E colocar lá no meu canal do YouTube também. Falei mais sobre isso. E seguir a gente aí também, o Renato, a Leinade, Fluir Terapêutico. Falem aí os perfis de vocês, quem não está no perfil. Meu psicólogo Adriana Amaral, aqui no Instagram. Renato.ribeiro.pc. O meu é Fluir Terapêutico. É só seguir lá, Fluir Terapêutico.
Um Boa beijo. noite a todos. Boa noite a Tchau. todos. Tchau. Tchau. Boa noite.